Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que sim, estejam todo mundo bem. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos tipos de predicado. Essa é a nossa terceira aula sobre esse assunto. Tendo em vista, o dia 13 nós trabalhamos o início, né? No dia 15, foi no sábado, eu trouxe para vocês uma atividade em PDF. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro didático. Está lá na página 69 e 70. Então, o conteúdo de hoje é a continuação, né? Os tipos de predicado. O objetivo é classificar, ampliar o estudo sobre esses tipos de predicado. Algumas orientações. Vocês vão assistir o vídeo. Por aqui eu vou estar explicando o exercício. Eu espero que antes de vocês entrarem nessa aula, assistam lá, façam a correção das duas últimas atividades. Essa correção é interessante porque vocês já ficam como base para o que vai surgir na aula de hoje, certo? Então, copiar e responder as questões 4 e 5, que estão lá na página 69 e 70, beleza? Então, assim, eu trouxe aqui um conceito sobre os três tipos de predicado: verbal, nominal e o verbo nominal. Então, falando aqui sobre o predicado verbal, o que é o predicado verbal? É aquele cujo núcleo é um verbo, a palavra principal é um verbo. Então, uma frase bem simples aqui: Maria ama João. Quem ama João? Maria. Então, logo aqui eu tenho o predicado ama João. Então, esse predicado ele é verbal porque a palavra principal aqui é o verbo, né? É um verbo de ação. Então, o termo mais importante do predicado é o verbo, por isso que o predicado ele é verbal. Quando o predicado ele é nominal, a própria simbologia da palavra, né, nos explica que nominal vem de nome. Então, classe de nome, substantivo, adjetivo, etc. Nesse caso aqui, o núcleo vai estar sempre em função de caracterizar, né? Caracterizar o sujeito. Um exemplo aqui. Pedro está satisfeito com o carro. Nesse caso aqui, a palavra satisfeito, ela está sendo atribuída para caracterizar o sujeito Pedro na oração. Portanto, a palavra mais importante do predicado é satisfeito e está sendo atribuída a Pedro. Por isso que esse predicado é um predicado nominal. Outro tipo de predicado, pessoal, é o que é denominado de verbo nominal. Por que eles são chamados de verbo nominal? Porque eles vão apresentar dois núcleos. Um é um verbo e outro é um nome. Então, o sujeito ele pode ser indicado uma ação importante e também uma característica na mesma frase. Esse tipo de predicado aqui, nós vamos ampliar o estudo nas séries seguintes, oitavo e nono ano. Mas eu trouxe aqui 3 exemplos de como pode surgir um predicado verbo nominal. 3 estruturas diferentes que pode surgir um predicado nominal. Eu já deixei separadinho aqui para ficar um pouco mais rápido a nossa aula. O exemplo que eu coloquei: Pedro chegou cansado da viagem. Quem chegou cansado da viagem é Pedro. Pedro é o meu sujeito. O restante da frase aqui é o meu predicado que eu já deixei grifado. Galera, perceba aqui, ó. Pedro fez o quê? A ação de chegar. Então, logo aqui eu tenho um verbo, um núcleo, né? O primeiro núcleo é esse verbo, chegou. Como foi que Pedro chegou? Pedro chegou cansado. Então, a característica de Pedro é cansado. Veja que essas duas palavras estão sendo usadas com fundamental importância para caracterizar o sujeito da oração Pedro. Pedro chegou como? Cansado da viagem. Beleza? Lembrando que aqui, esse é um verbo de ação e a palavrinha cansado é um predicativo, né? Um predicativo do sujeito, que é aquele termo que é atribuído ao sujeito. Assim como existe aqui nesse predicado nominal
o predicativo do sujeito, né? O termo que é caracterizado ao sujeito é chamado de predicativo. Nesse caso aqui, a segunda frase. Maria olhou o namorado apaixonado. Maria fez o quê? Qual a ação que ela fez? Olhou. Destaquei aqui. Maria olhou. Quem olha, olha para alguém ou algo. Então, ela olhou quem? O namorado. Como ela olhou? Olhou. Apaixonado. Então, veja, galera, que a palavrinha apaixonada aqui, ó, está sendo também utilizado para caracterizar Maria. Esse verbo aqui ele é chamado de verbo transitivo, é aquele que precisa de complemento. Isso aqui a gente vai estudar mais à frente, quando estivermos estudando transitividade verbal, beleza? Então, quem olha, olha para alguém ou algo. No caso, o namorado é o meu objeto direto. Isso aqui a gente vai estudar mais à frente. E a palavrinha apaixonada também está caracterizando Maria. Então, eu tenho aqui dois núcleos, ó. Olhou e apaixonada. Beleza? Por isso que ele é chamado de predicado verbo nominal. Agora, dá uma olhada nessa terceira frase aqui, ó. Jorge ganhou um carro novinho. Então, já destaquei o predicado aqui. Ganhou um carro novinho. Está sendo atribuído a Jorge, que é o meu predicado. Veja bem, o que Jorge fez? Ele ganhou. É uma ação. Quem ganha, ganha algo de alguém. No caso, ganhou algo. Ganhou o quê? Um carro. Como era esse carro? Novinho. Então, veja que a palavra novinho aqui, ela está sendo utilizada para fazer referência a um carro. Beleza? E não a Jorge. Mas, mesmo assim, elas são importantíssimas para a formação da palavra, da frase. Então, novinho caracteriza aqui o meu complemento do verbo ganhou, que é um carro. E ganhou está sendo atribuída ao sujeito Jorge. Isso aqui é uma estrutura. Esse novinho aqui nós chamamos de predicativo do objeto. Esse um carro aqui, a gente vai chamar ele de objeto direto. Esse verbo ganhou, nós vamos chamar de verbo transitivo direto. E aqui é o sujeito. Isso é análise sintática, beleza? Isso aqui a gente vai estudar mais à frente. Mas o que é que eu quero que vocês observem aqui? Ó? Que existe 3 tipos de predicado. Um que é verbal, tem apenas um núcleo, cujo núcleo, a palavra mais importante é o verbo. O outro que é um predicado nominal, eu vou ter a presença de verbo, mas é chamado de verbo de ligação. E a palavra mais importante é um nome, né? Um adjetivo que vai caracterizar um sujeito. Eu vou ter também o terceiro tipo, que é o predicado que acontece chamado de verbo nominal. Ou seja, vai existir um verbo na sua estrutura, como núcleo, assim como também vai existir um nome, né? Uma característica. Seja ela, essa característica ela pode ser atribuída ao sujeito da oração, ou pode ser atribuída, como é o caso dessa terceira frase, ao objeto. Ambas essas palavrinhas que dão característica, elas são chamadas de, sintaticamente, são chamadas de predicativo, certo? Se for o sujeito, predicativo do sujeito. Se for o objeto, como é o caso aqui do novinho, predicativo do objeto. Não se preocupe que isso aí a gente vai ver mais à frente, beleza? O que é que nós temos que pegar nessa aula? Buscar classificar esses 3 tipos, identificar os 3 tipos de predicado, beleza? Vamos agora para o exercício. Ó. A atividade de vocês é a 4ª e 5ª questão, está na página 69 e 70, né? Eu queria que vocês fizessem a leitura antes do exercício, dessa parte que está aí em amarelo, né? Ele chama de box, essa partezinha amarela e a partezinha azul, que vai ter uma explicação bem bacana em relação ao que eu estou explicando aqui para vocês. Beleza? Agora sim, 4ª questão tá bem simples aqui. Ele pede para você identificar o verbo de cada oração e classificar o predicado em verbal e nominal. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Identificar o verbo, vocês podem marcar o verbo, porque a partir do verbo vai ser o meu predicado. Né? Então, você classifica sempre observando o verbo. Se é um verbo de ação, se é um verbo de ligação.
Dá um exemplo aqui nessa letra A. O número de refugiados do Sudão do Sul subiu para 1,87 milhões em 2016. Quem é o verbo aqui? Subiu. Então, subiu para 1,87 milhões em 2016 é o meu predicado. Aí você identifica aqui, esse predicado ele é verbal ou nominal, né? E aí você irá fazer as observações e classificar se é predicado verbal e nominal. Lembrando que essa quarta questão você vai falar só sobre esses dois tipos aqui, ou verbal ou nominal, beleza? Olha o nominal aqui, a letra D, que a gente já sabe. Ok? Então, bem simples aí. Leia com atenção, marca o verbo e classifica. Nessa quinta questão aqui, vocês irão ler o box que está lá em azul. Deixei até aqui um pouco. Leia as informações do box seguinte sobre o predicado verbo nominal. Pronto. É uma partezinha azul, vocês vão fazer a leitura. E lá na página seguinte, na página 70, está a quinta questão. Ó, pessoal, essa quinta questão aqui vocês vão transformar. Observe esse exemplo aí que ele deu. Certo? Transforme as duas orações de cada item em uma única oração, cujo predicado seja verbo nominal, fazendo adaptações. Ou seja, vocês vão utilizar na frase o mesmo sujeito, agregando a mesma ação e colocando uma característica. Veja como ele fez aqui, ó. Crianças refugiadas ficam deprimidas. Item 2. Crianças refugiadas chegam a países estrangeiros. Então, ó, a característica aqui é deprimidas e a ação é chegam. Então, vamos lá. Olha como ele colocou aqui. Ó. Crianças refugiadas chegam a países estrangeiros deprimidas. Então, a letra A. Os imigrantes estavam amedrontados. Ó, a característica aqui é amedrontada. A ação aqui é deixaram. Então, como é que vocês podem começar? O sujeito é o mesmo. Os imigrantes deixaram suas casas, e aí acrescentar a característica. Os imigrantes deixaram suas casas amedrontados. Beleza? Então fica na frase, vocês vão ter aí um núcleo, que é o verbo, deixaram, e vai ter o predicativo, que é a característica, amedrontado. Em todas elas, vocês vão manter essa estrutura aqui, certo? Os imigrantes são humilhados pela autoridade da fronteira. Ó, a característica aqui é humilhado. A ação é chegam. Então, vai lá. Os imigrantes chegam a países estrangeiros humilhados pelas autoridades na fronteira. Beleza? Então, só adaptar aí, pegou a ação de cada, né, de cada um. Ó, no caso da letra C, muitos refugiados chegam pelo mar Mediterrâneo. A ação é chegar e ó, a característica vai estar nessa outra. Eles estão tristes com a situação. Então, muitos refugiados chegam pelo mar Mediterrâneo tristes com a situação. Então, aí está bem simples. Transforma e faz comunidade e até a próxima. Beleza? Qualquer coisa, eu estou à disposição.